De uns tempos para cá, muitas das grandes cidades do Brasil e do mundo têm tomado uma linha para suas políticas públicas que, enquanto agrada uma pequena parcela da população, afeta a grande maioria de maneira negativa, discriminatória. São políticas higienistas. A cidade de São Paulo tornou-se uma espécie de referência nacional quando se trata desse tipo de políticas. O projeto Cidade Limpa ganhou outros contornos. Para além de livrar a cidade dos anúncios luminosos, dos outdoors e dos cartazes de rua, a cidade tem assistido a um tipo de limpeza que nos faz questionar se, afinal de contas, já saímos do século XIX. Limpa-se a cidade de seus problemas com o cidadão. Tira-se da rua os pobres, os bêbados, os drogados. São rampas anti-mendigos, remodelação das praças para que ninguém consiga dormir em seus bancos. Expulsão dos viciados, abandonados por anos no centro da cidade, tirando-os do nada e mandando-os para lugar nenhum. Muda-se uma estação de metrô para que ela não atraia pobres a um bairro de classe média alta. Desalojam-se famílias de seus barracos sem lhes dar nenhuma opção. Tudo para deixar a cidade limpa. E São Paulo, que começou seu processo de exclusão há muito tempo, empurra mais uma vez os seus problemas para a borda da cidade. Mas seria uma bobagem achar que a única força que rege uma cidade como São Paulo seja a do poder público. As pessoas se organizam, as pessoas reagem e, à sua maneira, querem a cidade para si. E a pichação tem início em São Paulo nos anos 80, muito ligada ao declínio da escola pública, sabe? Na hora que a escola pública começa a ruir, esses meninos começam a pichar, então você tem aí um movimento interessante entre a vida desses meninos e a vida econômica, social e política, né, até do país, né? E ela atravessou aí, né, desde os anos 80, 30 e tantos, 40 anos. Comecei a pichar na década de 80, né, final da década de 80, o ano de 1989. Eu comecei em 96, né? Tipo, a pichação tava no auge, mas eu nem sabia o que tava acontecendo. Cara, o movimento é uma rede muito grande que acontece na cidade inteira, de forma muito integrada, entendeu? Tipo, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Leste, ABC, tá totalmente integrado, é um circuito, a cidade inteira é um circuito de pichação. Em geral são grupos, né? São grifes, né, que eles chamam. É sempre um grupo. Tem algumas grifes em São Paulo que tem mais de 20 anos, tipo Túmulos, sabe? Uma grife... Os caras, eu vi um vídeo que eles aparecem, assim, eles nem são jovens. Os caras já crescidos, com filho e tal, e eles continuam ainda pichando, eles lançam, né, como eles dizem, lança essa marca, Túmulos, né? Na época dos caras não tinha internet, não tinha nada, era só os points, entendeu? Então quando apareciam, tipo, o dia aparecia no point, era que nem um Michael Jackson aparecer na rua. Tá ligado? Todo mundo aglomerava em volta dele e ficava pedindo uma assinatura. Hoje em dia, por mais que os pichadores são famosos, não tem esse assédio máximo porque tem internet, tem... Hoje em dia é a era digital, né? Todo mundo se conhece e tal. Mas antigamente não, era só a rua, você só trocava informação através das paredes. E esses grupos, né, quanto mais eles conseguem espalhar essa marca e quanto mais essa marca está nos lugares mais altos, mais reconhecimento eles têm, né, mais valorizados eles são, né? Então é uma linguagem própria desses meninos, né? E o interessante é que por meio disso a gente consegue entender esses conflitos da cidade, né? A gente entende essas discussões sobre a beleza, sobre o olhar, né, para a cidade. Então, você tem que obrigar os outros a ver o seu rolê. Ou seja, tipo, só você indo mesmo. Acho que pichação tem muito disso mesmo. Tem um nome que eu acho que é muito forte em pichação, que é 2 nomes: turistas e visitantes. Acho que são uma síntese perfeita da pichação. Porque pichador verdadeiramente, assim, tipo, os pichadores eles visitam a cidade inteira. Tipo, são pesquisadores tipo, urbanísticos, que eles vão, pesquisam.
e vão, tipo, sabe onde são as regiões mais perigosas, onde são as que tem mais polícia, e eles começam a seguir. Tipo, você tem que expandir o seu rolê pela cidade inteira. Você tem que fazer rolê na Zona Leste para os caras da Zona Leste te conhecerem. Depois você vai fazer rolê na Zona Sul para os caras da Zona Sul te conhecerem, e assim, você vai expandindo seus limites. E agora, né, tipo, tá expandindo cada vez mais essa metrópole aí. Que agora você faz rolê em Campinas e faz rolê, e, tipo, e o pessoal de Campinas vem pra cá. Me ajuda. Fazer topo de prédio é uma coisa muito paulista. Faço, já fiz. Ontem mesmo eu fiz um. Assim, a coisa que todo pichador tem que fazer é topo de prédio. A questão da pichação tem muito a ver com a agressividade e com uma discussão sobre a propriedade privada. Acho que a pichação é um ataque à propriedade privada. Acho que por isso que ela incomoda tanto, né? E o grafite é uma outra coisa. O grafite, eles têm uma intenção do embelezamento da cidade, sabe? Sempre quando a gente lê as pesquisas, né, os grafiteiros falando ali sobre a sua prática, eles sempre vão falar que eles escolheram aquele lugar porque estava abandonado, eles querem resgatar determinados espaços que estão deteriorados, sabe, espaços cinzas, e eles sempre consideram que as cores dão vida, que eles estão oferecendo aquilo para as pessoas, sabe? Existe uma relação delicada, porque o grafite ele foi mais aceito pela sociedade, pelo poder público, e muitos grafiteiros se acomodaram nessa de conquistar o espaço através da autorização, porque por causa da aceitação estética que eles têm, melhor que a nossa. E eles se acovardaram na disputa, né, da rua, porque tanto o grafite como a pichação são duas culturas que dependem da transgressão para ser legítima, entendeu? As duas expressões nos proporcionam uma reflexão sobre a cidade, sabe? É possível refletir sobre a apropriação da cidade por meio do grafite e da pichação. Quem são essas pessoas? O que eles dizem, né? Quais os conteúdos, né, dessas mensagens e as formas também dessas mensagens, né? Acho que isso é muito, muito interessante, né? E o que eles reivindicam justamente é o direito à cidade. Eles reivindicam, né, que eles possam se expressar usando a cidade, né, da sua maneira. Porque assim, para nós transgressão é liberdade, entendeu? Não é questão só de estar infringindo a lei. Nós estamos fazendo uso da cidade da forma que a gente acha justo. Porque se a gente fosse pedir autorização, não teríamos. Tudo é privado, tudo tem dono. Então, você vê como a pichação, ela é o questionamento da sociedade, da propriedade privada, entendeu? Isso aqui é um próprio reflexo do descaso da sociedade. Acabou se criando uma cultura urbana, marginal, que questiona tudo, entendeu? Até as regras estabelecidas pelo circuito artístico. A gente rompe com tudo. Todos os conceitos pré-estabelecidos, não só pela arte, pelo Estado, tudo. A gente questiona tudo. A pichação, ela veio para questionar tudo e todos. Vem pra ver como é bom, os horizontes cinzentos, mundo frio, sem sentimento. São Paulo. Nós não estamos buscando um espaço de conforto com o poder público, nem com a sociedade. Vai sempre existir esse conflito, porque ninguém é obrigado a aceitar a nossa pichação também na sua casa, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer também, entendeu? Então vai existir sempre esse conflito e a pichação vai ser sempre mal vista, sabe? Poucas pessoas que vão entender ela. E eu acho que o legal tá nisso, entendeu? Se for uma coisa que também todo mundo aceitar, pô, vai perder a graça, tá ligado? Já há muito tempo que São Paulo é regida pela ótica do automóvel. Procura-se desesperadamente soluções para o cidadão, desde que ele seja motorista. E na briga entre os ciclistas que buscam seu espaço em apertadas faixas, os motoqueiros sempre atrasados e os motoristas que anseiam por novas pontes, viadutos e grandes avenidas, pouca gente parece se preocupar com quem tenta trafegar com outras rodas pelo espaço público. A demora da cidade em se adequar às necessidades mínimas de acessibilidade é uma das provas do descaso com o espaço público. Em 98 eu me tornei cadeirante devido a um acidente de moto
E comecei a deparar uma nova realidade que eu não conhecia. Tem muitas ruas que são íngremes, muitos aclives, isso já é ruim, mas tudo bem. Se esses locais fossem acessíveis, tivesse uma calçada com concreto, uma calçada lisa e rampas para você subir nessa calçada, tem locais que você não sobe na calçada, você vai pela rua porque pela calçada não dá. E quando tem calçada tem muita coisa de ter uma rampa para você subir, você chega lá na esquina, não tem uma rampa para você descer. Então você tem que aprender a empinar para descer uma guia, para você não ter que voltar toda a calçada, descer na rampa e voltar pela rua e fazer esse retrabalho, essa perda de tempo. Mas são raras as pessoas com deficiência que sabem empinar e descer. Eu sei, mas não é qualquer um que sabe, não é qualquer um que a deficiência possibilita você empinar e descer um degrau, você empinar e subir um degrau. Então ou o cara ele vira ninja, ou ele vai perder metade do dia dele procurando a melhor rota para ele chegar num lugar. Essas dificuldades o dinheiro conserta, se houver boa vontade. O maior degrau, o mais difícil de quebrar realmente é na cabeça das pessoas. Porque se um dono de um estabelecimento constrói um estabelecimento e não tem acesso e ele quer mudar, ele vai lá, quebra e constrói uma rampa, um banheiro adaptado. Mas se você não quebrar o preconceito do cara, quebrar isso na cabeça dele, você não vai transformar nada nunca. Se você não mudar a cabeça das pessoas, a cultura da sociedade, a cultura da cidade, você não vai mudar nada. Talvez até uma forma de elaborar isso que tinha acontecido foi criar um movimento, que foi o movimento de superação, com duas frentes principais. Uma, sensibilizar a sociedade para a questão dos direitos das pessoas com deficiência. Porque muitas vezes a sociedade ela desconhece o assunto, ela não tem informação. Então a estratégia que a gente criou foi realmente, e isso aconteceu primeiramente em São Paulo, próximo ao dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, foi uma passeata que é feita na Paulista, já há 8 anos, e onde a gente conseguisse aglomerar uma quantidade de pessoas com qualquer tipo de deficiência, porque eu sou cadeirante, mas os direitos da pessoa com deficiência que tem na Constituição, eles atendem a qualquer tipo de deficiência, e eu acho que muitas coisas que são solução para um também são solução para outro. Quando você vai trocar um piso e colocar uma rampa, você coloca um piso tátil, você ajuda o deficiente visual. E numa rampa você não ajuda só um cadeirante, mas também ajuda mulheres com carrinho de bebê, idosos. Realmente existe uma concepção do desenho universal que deixa a arquitetura ideal para que facilite para qualquer tipo de pessoa, inclusive as pessoas com deficiência. Hoje a gente está em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Aracaju, Natal, Recife e Argentina, em 3 cidades, em São Justo, Santa Fé e Buenos Aires. Então começou a ganhar corpo essa manifestação, a tomar essa cara de militância, de incidência política da pessoa com deficiência, e fez com que realmente outros estados se interessassem, tomassem conhecimento e quisessem tomar essa mesma forma, levar essa mesma marca, entre aspas, fortalecer essa corrente. Antigamente, as pessoas com deficiência adquirida, a maior parte encontravam-se concentradas na periferia, porque há uma década atrás a maior causa de deficiência adquirida, e até de nascença, de deficiência adquirida era ferimento por arma de fogo. Então por isso as pessoas estavam concentradas. É lógico que haviam as raras exceções de um assalto, de uma pessoa mais da elite que foi baleada numa briga, enfim, mas a maior parte estava nas periferias. E também por falta de pré-natal, acontecia com as mães das periferias, das classes mais baixas, de renda mais baixa, não faziam pré-natal, e isso também fazia com que as crianças nascessem com deficiência. Na última década para cá, a deficiência adquirida por acidente de carro e moto ultrapassou a arma de fogo das grandes cidades, por essa questão nas estradas, por essa questão dos carros, muito mais gente ter carro, muito mais jovens com carro dirigindo, alcoolizado. Isso aconteceu que esse número ultrapassou a quantidade de pessoas por arma de fogo, fazendo com que a centralização de pessoas com deficiência saísse das periferias e começasse a alcançar qualquer classe social. O governo ele falha em várias coisas para qualquer tipo de cidadão. A cidade ela é hostil para muita gente, não só com as pessoas com deficiência, muita gente que não tem deficiência. A pessoa com deficiência ela sofre toda essa hostilidade que existe do trânsito, do transporte público inadequado, que existe para qualquer tipo de pessoa, e agregado a isso ela ainda sofre as coisas peculiares da deficiência dela, que é a falta de acesso, que é o preconceito. Então ela vem com toda essa carga, não é que ela não sofre um, sofre outro, ela sofre todos mais esse, porque antes de ser a pessoa com deficiência, antes de ser pessoa com deficiência, ela é criança, ela é mulher, ela é idoso, ela é homem, ela tem todas essas
essas coisas que o cidadão tem como ela também é, além da deficiência. Se existe uma coisa em São Paulo que subverte a lógica desse direito de ir e vir, desde que seja de carro, essa coisa é a Feira Livre. Elas interrompem o tráfego da cidade desde o século XVII. Fazem parte da rotina, viram referência. O feirante mais antigo de São Paulo, que é nós, que é de 1928. Aqui deve ter o quê? Uns 50 anos essa feira? Essa aqui. Essa? Há mais de 60. Essa mais de 60. Mais de 60 é essa feira. Rapaz, só quem faz a feira para saber, o negócio é sério. E eu fico encantada de ficar aqui. E é muito interessante a relação que as pessoas têm com seus utensílios. Então vem assim as senhoras, então ela quer consertar aquela panela, porque aquela panela, que é muito antiga, é a boa para fazer arroz. Não é? E aí vem tal, não é comprar uma panela nova, é consertar aquela. A psicóloga Leni Sato é uma das referências no Brasil quando se fala em psicologia do trabalho. Depois de anos pesquisando o chamado chão da fábrica, em seu pós-doutorado resolveu voltar a um ambiente familiar. Eu morei aqui perto, então quando eu resolvi fazer o estudo sobre a Feira Livre, que o objetivo era entender como é o trabalho e como é que a feira se organiza. Eu queria uma feira que nem fosse tão grande nem tão pequena. Né? E tinha que ser num dia de semana que eu tivesse condição de vir regularmente. Né? Então, a feira que eu achei mais adequada foi essa. Então, eu conhecia essa feira, eu já era freguesa dessa feira antes de resolver estudá-la. Obrigado, viu? É rua mais ou menos, porque você constrói esse espaço como se fosse sua casa, num certo sentido. Né? Então, assim, por exemplo, ali já é a vergueiro, tem o barulho e tem as regras normais de convivência da cidade. Daqui para lá, que é a feira, as regras de convivência já são outras. Então, por exemplo, na feira tem aquelas falas, ai, minha linda, minha querida, os feirantes chamam assim a gente. E você se você ouvir isso na feira, você não vai achar que ele está te cantando. Antigamente não tinha respeito nenhum, hoje não. É muita concorrência. Se você perder um freguês hoje, em 2 minutos você perde. Antigamente, nós plantávamos as flores. Meus pais plantavam. E tinha chácara, Tinha chácara, então plantava as flores, punha numa cesta, punha na cabeça e vinha para as feiras. As feiras, cada um armava assim, armava 1 metro, pagava 1 metro. Já tinha o rapaz da prefeitura, já vinha, recebia. Depois já foi com carroça. Aí já foi aumentando a feira. Depois comprou um caminhãozinho velho. Aí foi indo. Hoje o nosso caminhão que está ali é 68. Meus pais tirou ele 0. Também não dá um trabalhinho para nós, para nada. Vale ouro. Moranga 2, moranga 2. 2 agora, carambola é R$1. Eu estava falando, Lia, que você dirige o caminhão, tem a banca sozinha, monta a banca sozinha, mas quando você monta e desmonta, tem alguém que ajuda? Sempre tem. O coletor ajuda. Você vê, às vezes querem acabar com uma feira. Eles querem fazer uma reunião para não deixar terminar aquela feira. Chama tudo quanto é feirante, ninguém vai. Então tem uma coisa da característica do trabalho da feira, a dona Lola falou que os feirantes não são unidos. Né? Mas o que eu vejo é assim, por exemplo, sempre tem uma ajuda mútua, né, Lia? Então, por exemplo, se ela precisa sair, alguém toma conta da banca dela, né? Se precisa montar a banca, vai ter alguém que vem ajudar, né? Lógico que a feira é um substantivo coletivo. Isso é livre, né? Você não falando besteira, não fazendo besteira, o resto tá livre. A feira enchia muito, aí o mercado aí já, né? Mas a feira é bem especial, eu acho, né? Bonito, vem direto da horta, né? Que fala, né? Então, eu acho o pessoal nunca deixa da feira. Estima-se que cerca de 40 mil pessoas vivam do trabalho da Feira Livre, né? Tudo bem, você vai pensar em termos de uma cidade como São Paulo, mas é significativo, de alguma forma. Às vezes muda só o couve-flor, eu coloco na ponta. Aí tem feira que eu tenho que colocar na outra ponta.
É assim. Para você planejar a feira, você não pode matar a feira. Ou seja, você tem que espalhar e alocar as mercadorias a partir de uma determinada lógica, de modo que a freguesa ela percorra toda a feira. Olha, é muito interessante. E cada feira que a gente trabalha de acordo com a clientela. Por quê? Aqui o que predomina é o oriental. No Brás, Paris, é o árabe, é o coreano. Então é a diversidade da mercadoria. Então para cada feira que a gente trabalha com diversidade de mercadoria para cada tipo de cliente. Ainda é um negócio de família, né? Então assim, muitas das bancas elas são tocadas pela família, né? Tem os ajudantes, né? Jovem, o que você vê? O jovem ele é mais o ajudante. Você não tem um jovem dono de banca, isso não é comum. E você tem um outro tipo de relação, que você tem o proprietário de banca e você também tem o que eles chamam de meeiro. É interessante porque é um termo da área rural, né? Então, a banca é de alguém, ele toma conta da banca, trabalha naquela banca a meia, né? Dessa forma. Então, assim, tem vários regimes, digamos, de trabalho, na verdade, de relação de trabalho. É um uso do espaço público pelo público, né? Tudo bem, você tem o feirante, ele é um empresário. Agora, uma vez eu estava aqui e tinham algumas pessoas... tem às vezes uma escola que traz alunos que têm deficiência. Eu não vou ajudar mais não. E eles trazem e ficam, os feirantes conversam, tá, e é muito bacana. E alguém falou, olha, não dá para entrar no shopping. Eles são... Entendeu? Aqui você vem, as crianças vêm, interagem. Então, às vezes você vê acompanhantes e as crianças aqui. Então tem isso, quer dizer, na feira pode entrar qualquer um. Você põe a roupa que você tava e vai embora, né? Você pode, entendeu? Não é um desfile de moda como é outra história, é outra história. Então essa questão do uso do espaço público, da rua, de ser aberto, ela de fato faz com que a rua tenha uma vida diferente neste período, né? É você montar um palco, né? Você montar um palco e se dão relações diferentes, né? Mesmo numa cidade como essa, né? Frequentar uma feira livre é um desses momentos em que sentimos a cidade nos pertencendo e, da mesma maneira, passamos a pertencer a ela. Faz parte de nossa ligação afetiva com ela. Mas assim como a feira, a cidade é cheia de outras singularidades. O projeto Mapas Coletivos usa a rede para que todos possam mapear a cidade à sua maneira, indicando e mostrando as particularidades, aquilo que lhes chama atenção, o que funciona ou que pelo menos deveria funcionar. O mapa surgiu de uma percepção de que o meio ambiente urbano tinha mais potencial ainda das pessoas se envolverem, reportarem, tirarem fotos, enviarem vídeos. Então a gente criou mapas como uma ferramenta de compartilhamento de dados. Essa foi a nossa primeira ideia. Então se você fosse fazer uma caminhada na cidade, tivesse uma trilha gravada no seu celular, você poderia subir no Mapas. Se você foi fazer um passeio no domingo e tirou fotos de árvores ou parques ou quaisquer coisas que te incomodassem ou te agradassem, você poderia colocar no mapa. Então a gente fez como uma forma de compartilhamento de informação mesmo, e aos poucos a gente foi vendo que precisava ter uma estrutura de como uma rede social, assim, né? Foi se tornando uma rede social de mapeadores. E quando a gente começou, as pessoas perguntavam muito assim, mas você vai mapear o quê? A gente falava, bem, a gente quer mapear a qualidade de vida na cidade, assim. A gente pode criar mapa sobre qualquer coisa. Bem, desde que ela reflita uma ideia de qualidade de vida para você, seja um problema ou uma solução, você pode criar um mapa sobre isso. Então, foi bem interessante que logo no começo as pessoas logo perceberam que tinham mesmo um desejo por mapear coisas na cidade, seja as lixeiras quebradas da sua rua, ou as casas da sua rua que precisam ser preservadas. Pessoas criaram mapas de locais para recarga de bilhete único, que é uma demanda que existia e a prefeitura não tem um mapa sobre isso, rotas de bicicleta. Então as possibilidades foram se multiplicando, por isso que eu gostei até do nome do programa Diversidade, porque tem muito a ver com o nosso projeto. Diversidade foi a tona dos mapeamentos. Quando a gente criou Mapas Coletivos, a gente colocou uma frase que era
que as pessoas iam usar os mapas coletivos para criar uma nova percepção sobre a cidade. E na verdade a gente colocou isso sem uma comprovação empírica de que isso aconteceria, mas hoje faz 4, 5 meses, eu acho, que o site está no ar, a gente pôde comprovar que é uma realidade. Assim, o fato de você ter uma ferramenta que te permita mapear a cidade aumenta a percepção e aumenta a articulação na vida real mesmo. Então a gente vê um público que está fazendo coisas na vida real e colocando esse retrato na nossa ferramenta digital. E de uma forma geral a gente quer mapear a qualidade de vida, porque a gente acredita que juntando essa quantidade de informações que as pessoas estão colocando nos mapas, a gente vai conseguir ter um retrato diferente. Então, narrativas, como somos jornalistas, narrativas é uma parte muito importante do projeto. Depois que as pessoas enviam os dados, as fotos, os vídeos, a gente tenta dar uma linha mestra para isso. Assim, a gente pega os vídeos e transforma numa matéria jornalística, ou pega os dados que as pessoas estão colocando sobre um problema e vai até o local checar. Te dou um exemplo bem concreto, que foi o pessoal do Butantã. Tem uma ONG no Butantã que, preocupada com um projeto de construção de um túnel sobre o Parque da Previdência e a Praça Elis Regina, mobilizou ali um pessoal e pediu para o pessoal mapear os seus lugares favoritos no Butantã. Então, uma escola, a própria Praça Elis Regina, e as pessoas contando que utilizavam, que era a melhor área verde para eles, saírem com o cachorro para passear. Então a gente foi lá e entrevistou esse pessoal que organizou esse mapa para entender um pouco quais foram as motivações, e deu uma matéria fantástica, assim, uma matéria jornalística realmente com conteúdo e profundidade, porque foi um problema identificado pela comunidade local e que se articulou. Então foi uma forma interessante de como a ferramenta foi apropriada. E isso está ficando bem comum, assim, a gente vê a ferramenta sendo apropriada por ONGs e cidadãos que querem se engajar com alguma causa de melhoria da cidade. A gente tem exemplos fantásticos, assim, esse final de semana mesmo aconteceu uma coisa que foi incrível. A gente participou de uma atividade de um movimento que chama Cidade que Queremos, que é um pessoal que está fazendo umas caminhadas para romper essas divisões que tem na cidade. E um dos lugares que a gente foi ali na comunidade do Moinho, que fica ali nos Campos Elíseos, onde teve aquele incêndio, né? Então, quando teve o incêndio, teve uma grande atenção ali, mas e as pessoas foram retiradas, teve aquela demolição mal sucedida da prefeitura da área, mas a verdade é que todo mundo voltou para lá e não se falou mais sobre isso. Então, a gente foi, mapeou e entrou na comunidade. Se você compara o mapeamento que a gente fez dentro da comunidade e o que está até na cartografia ali do Google Maps, não existe, aquele lugar não existe. Mesmo na cartografia oficial, alguns lugares da cidade estão excluídos. A mesma coisa acontece no Rio de Janeiro. Se você olha uma favela ou um morro aqui no Rio de Janeiro, é um morro verde, sendo que 1 milhão de pessoas vivem ali, não tem as ruas das pessoas. Então, claro, tem uma discussão de política pública, se esses lugares devem ser legalizados ou não, mas a verdade é que pessoas vivem ali e não estão sendo notadas até por uma representação cartográfica. Então, de novo, voltando um pouco nesse ponto, a gente vê a ferramenta como uma forma de integração mesmo. Outro exemplo fantástico foi o Festival Baixo Centro, que em si foi um movimento aqui da comunidade cultural de São Paulo, de artistas digitais, de romper essa barreira de pessoas que não iam ao centro, que não veem o Minhocão só como um rasgo que divide a cidade, né? Você tem a Higienópolis para cima e a parte ali do Campos Elíseos e Barra Funda do outro lado, mundos diferentes, né? Então, em torno do Minhocão, fazer um centro, uma atividade cultural foi uma forma de unir um pouco esses dois lados. E aconteceu, e tem outros exemplos, a virada cultural é outro. E são nesses momentos que eu acho que a gente consegue fazer mais sucesso, digamos assim, porque a gente tenta alcançar essa comunidade e fala assim, por que você não reporta o que você está vendo? E no caso do Festival Baixo Centro, a gente criou um mapa que recebeu 350 fotos e quase 20 vídeos. As pessoas realmente estavam interessadas em mostrar aquilo que estava acontecendo. Um piquenique no Minhocão no domingo, piscinas, eles botaram umas piscinas de plástico para a criançada nadar, né? Então, eu estive lá e senti, muito além do mundo virtual, que no mundo real existia uma integração de diferentes tribos da cidade, assim. E eu acho que tem muitas coisas rolando, e eu não vou ter pretensão de falar que é o nosso projeto que é tão novo em São Paulo, que estão mostrando isso, seja a virada cultural,
ou essa coisa de tentar criar um movimento gastronômico e que tome conta do minhocão. Vai ter a primeira festa junina em cima do minhocão esse ano. Então tem alguma coisa rolando na cidade. Os bikers, então muito a ver com, acho que uma coisa que está rolando em várias cidades, que é o movimento Occupy mesmo, que é ocupar o espaço público. E aqui em São Paulo se fala, né? Porque espaço público aqui é shopping center, né, gente? Então acho que tem muitos lugares que precisam ser realmente ocupados por gente de todas as áreas da cidade, né? Quando a gente fala de ocupar a cidade, é também de poder criar a gente mesmo esses movimentos. Uma coisa que eu achei ótima que aconteceu, né, na virada cultural, é claro, a população indo para a rua, isso, né, se apropriando da rua, mas também fazendo isso ao seu modo. Não foi uma obediência civil que aconteceu, né? As encrencas apareceram, as diferenças culturais, as diferenças de classe apareceram, geraram conflitos, e isso tem que fazer a gente pensar. Ou a gente achava que bastava promover, né, organizadamente um processo em que as pessoas conviveriam 1 noite, 2 noites no ano e que isso aplacaria as diferenças de classe, né? Faria com que as pessoas conseguissem sentir a cidade como um bem comum, um bem coletivo. Claro que não. Mostrou os conflitos, mostrou as pessoas falando, olha, essa cidade é mais minha que a sua, né? Esse tipo de cultura, esse tipo de música é mais meu do que seu, o que você está fazendo aqui? Explicita isso e bota as pessoas para conversarem, para entrarem em conflito também, né? Então achei que foi muito importante porque não foi uma obediência ao protocolo de que agora você vai e ocupa e depois você volta para sua casa e daqui 1 ano a gente te dá de novo esse privilégio de ter a cidade para você. Porque, em geral, as políticas públicas parecem mais negar o uso do espaço público do que facilitá-lo. Preferem mais nos separar da cidade ao invés de dar qualquer sensação de pertencimento. Quanto mais as pessoas estiverem na rua, quanto mais coisas acontecerem no espaço público, me parece, eu não sou especialista em segurança, mas eu me sinto mais segura num lugar em que tem mais gente, né? Ou que tem coisas acontecendo junto, né? Que as pessoas estão participando de alguma coisa junto. Eu me sinto mais segura. Em 2009, a psicóloga Maria Helena Souza Pato organizou a publicação A Cidade Negada, Políticas Públicas e Formas de Viver. São basicamente entrevistas realizadas por 15 pesquisadoras com 36 pessoas da chamada classe menos favorecida. As entrevistas procuraram saber como as políticas de áreas como o trabalho, a saúde e a habitação interferem na forma de viver dessas pessoas. A pesquisadora Maria Luísa Sandoval Schmidt coordenou o grupo de pesquisa sobre cultura e lazer. A gente acabou entrevistando dois homens, né? Um deles, o seu João Rodrigues, que era e é ainda morador de rua, né? Uma pessoa que está em situação de rua e que é um compositor e violeiro, né? Ele é um compositor de música de raiz, como eles chamam, né? Um sertanejo mais antigo, né? E a outra pessoa que a gente entrevistou foi um porteiro, né? Que é porteiro ainda aqui do prédio, né? Edmar. E um pouco o foco foi, no caso da conversa com o Edmar, o foco foi a questão mais do lazer, né? E com o seu João foi o foco na questão da cultura popular. Mas as coisas se cruzam, né? Porque tanto para um quanto para outro, a referência à mídia, à televisão e tal, é importante, né? No caso do Edmar, eu acho que até o título, né, da entrevista dele, quem deu foi a Maria Helena, e eu achei muito feliz, que é A Vida na Guarita, né? Toda uma relação do medo, né, do medo de transitar pela cidade, do medo de estar na rua, né? E a relação com a televisão. Então, o lazer, por excelência, é a televisão, né? Então, ele fala muito quer dizer, ele tem que se locomover na cidade, ele tem que vir lá do bairro onde ele mora para cá, para trabalhar. E isso angustia muito, isso é um motivo, né, de muita tensão, né? E ele quase não sai, quase não vai a festas, quase não... Ele mora num bairro da periferia
que tem poucos recursos de lazer, como os mapas, né, da exclusão mostram, né, em relação a São Paulo. Não só os equipamentos de lazer, mas os equipamentos de saúde. Todos os equipamentos vão escasseando, né, nas periferias. Mas acho que a situação do lazer e da cultura é pior. Né? Porque às vezes tem um posto de saúde, tem um hospital de referência não tão longe. Agora, bibliotecas, parques, né? Cinemas, enfim, nada disso está presente, né, na periferia. No caso de Edmar, era bonito que falava do rádio também, porque o rádio tem uns programas, ele é nordestino, então tem uns programas que falam, né, da vida rural, que é uma coisa para a qual ele não quer voltar. Ele veio de lá e é muito sofrido e tudo mais, mas tem uma nostalgia. Ele vai lá para a terra dele, no Ceará, visitar a família, volta. E essa nostalgia o rádio traz com as músicas. Então, um certo a gente acordava de madrugada, né, 4, 5 horas da manhã para ir para o campo e tinha aquele som do rádio. Então, tem um lado que é interessante, né, disso, de fazer uma ponte. Mas, no geral, quer dizer, a televisão é uma televisão que veicula muita violência. Ela cria essa imagem da cidade como muito mais violenta do que talvez ela seja de fato, né? Porque a gente vive, né? Eu vivo há muitos anos em São Paulo, né? Transito, andando a pé. Eu sei que alguém foi assaltado, mas não é uma carnificina. Ela é violenta, mas as outras cidades do mundo também são. Você também é assaltado, também tem assassinato. Não estou querendo amenizar, estou querendo dizer que eu acho que há um certo propósito nessa coisa de você entrincheirar as pessoas nas suas próprias casas. Tem um grupo de gente com mais poder aquisitivo e talvez com mais poder, no sentido mais amplo, que não se interessa, né, por esse chão da cidade, né? Porque a gente que também, mesmo que tenha um parque bacaninha perto da casa, também não vão. Porque é gente que tem medo de ser assaltada, é gente que, né, anda com segurança, que não sei o quê. Então, é gente que não pisa no chão. Por outro lado, eu acho que a cidade tem algumas ofertas desse tipo. Se você pega esses cadernos culturais, tem muita coisa de graça, né? No Sesc, no isso, no aquilo, no Parque Ibirapuera, no Parque de Interlagos, não sei aonde. A gente sempre vê uma programação que a gente até, puxa, a gente podia aproveitar mais, acaba não aproveitando. A questão é o quanto há um contingente da população que sequer tem acesso a essa informação, ou sequer tem acesso a ter o dinheiro para pagar uma passagem de metrô para chegar no lugar. A televisão, que é a grande companheira, porque ele fala isso, a televisão é minha grande companheira. Quando eu estou em casa e quando ele fica aqui na guarita, ele fica à noite, né? Então, é minha grande... Mas é, ao mesmo tempo, o veículo do apavoramento dele. Porque com ele mesmo nunca aconteceu nada muito violento, mas ele tem muito medo pelo que ele vê na televisão. Então, é interessante, mas, né, quer dizer, ele disse isso, eu estou te falando que eu li isso no que ele falou, mas acho que ele não tem clareza, né, de que a televisão pode, né, estar, vamos dizer, levando-o a ter mais medo do que ele teria se ele não visse televisão, sei lá, alguma coisa por aí. Não. A televisão traz aquilo que é a realidade, é o que está acontecendo. Então, a cidade é isso mesmo. Então, acho que quer dizer, a cidade oferece, né, principalmente para as populações que não têm dinheiro, né, que têm pouco dinheiro, que não têm dinheiro para gastar, né, com esses itens aí, né, de cultura e de lazer. A cidade oferece muito pouca oportunidade. É uma cidade rica, né, São Paulo, mas assim mesmo oferece poucas oportunidades. Ao mesmo tempo, as populações, os grupos, os bairros, etc., criam, né, as suas formas vamos dizer, de viver ou de aproveitar o ócio, né, de uma maneira
às vezes muito interessante, né? A gente quis fazer um programa sobre a ocupação da cidade porque a gente parte do princípio de que a cidade não é nada hospitaleira hoje em dia, né? Sobretudo a nossa metrópole, São Paulo. Então, e não é hospitaleira por quê, né? Não é só porque ela não tem um planejamento urbano pensando em termos de estrutura, mas porque essa pouca estrutura urbana significa que não se pensa nas pessoas e com as pessoas quando se vai planejar as formas de convivência, né? A gente, por exemplo, se preocupa com situações em que as pessoas vão construindo formas de viver que são marginalizadas, são formas de viver marginais, mas que vão encontrando ali acordos, né, possibilidades de comércio, de relação, de solidariedade. E aí, com os grandes planos, né, de ocupação do espaço e reurbanização, essa dimensão fica esquecida. Muitas vezes se pensa só a reestruturação do espaço como a recolocação das casas, dos apartamentos, e se acha que só com isso a qualidade de vida vai mudar. E com isso se desestruturam todas as relações. Então, a rede de solidariedade, a rede de trabalho que se institui numa comunidade fica perdida quando a gente simplesmente acha que urbanizar uma comunidade é transformar as casas em apartamentos. Alguém um dia falou que São Paulo não pode parar. E talvez esse seja o seu problema. De alguns poucos anos para cá, a cidade voltou a crescer sem freios para cima. E vimos tudo isso acontecer sem tomar providências maiores. A verticalização com todos os problemas que ela traz. Mas isso não passou tão despercebido por vários grupos de ativistas da cidade. Entre esses grupos está a Casa da Cidade, que tenta de alguma maneira entender a cidade e propor alternativas para o seu futuro. Já teve aqui debate sobre o Código Florestal, já teve debate aqui sobre o uso de agrotóxico, né, na agricultura, já houve debate sobre a verticalização que está acontecendo na cidade, né, já houve debate sobre o boom imobiliário, né, então tem havido vários debates e várias discussões no âmbito do urbanismo, da cultura, do meio ambiente, né, da cidadania. Nós temos uma tendência na nossa cidade de criar segregação, né, social e funcional, e também de não valorizar os espaços públicos. Eu entendo que uma casa como a Casa da Cidade, ela é um espaço público, né, embora, né, ela seja privada, né, mas ela está aberta para quem quiser vir aqui debater, discutir, participar. É um espaço público, assim como as ruas são espaço público, as praças, né, os lugares, né, os centros culturais. E a gente percebe que existe, por um lado, o jovem buscando esse espaço público, mas, por outro, uma cidade que que estigmatiza o espaço público. O espaço público, às vezes, fica perigoso, fica, né, quando nós temos a segregação, ele também fica violento, porque, né, se cria né, a segregação, para mim, é um sintoma de uma intolerância, né? Então, nós vemos aqui em São Paulo, por exemplo, a intolerância aos homossexuais, né? A homofobia é forte, existe. Nós temos tido, inclusive, mortes de pessoas agredidas, né? Então, o espaço público, que deveria ser o espaço de todos, o espaço da tolerância, o espaço do encontro, às vezes, acaba sendo o espaço da violência e às vezes as pessoas se retraem para o espaço privado. E também nós temos um modelo de empreendimento imobiliário, de urbanismo, que muitas vezes retiram as pessoas do espaço público, né? Então, por exemplo, condomínios fechados, cercados, murados. A rua do lado do muro é uma rua perigosa, né? Totalmente diferente da rua que dá frente para um estabelecimento comercial, para um teatro, para um cinema, para uma loja, né? Para uma lavanderia, para uma manicure, que são espaços povoados, né? Porque você tem o contato da rua com o estabelecimento, né? Mas muitas vezes não, nós temos muros, né? Longas extensões de ruas com muros, que obviamente torna essa rua, essa calçada, um espaço de insegurança, evidentemente um espaço de insegurança que afasta as pessoas do espaço público. As pessoas se deslocam de carro, e o deslocamento por carro também é de garagem a garagem, sai da garagem do condomínio para a garagem do shopping center, para a garagem do prédio onde se trabalha. Evidentemente isso também, né, esvazia o espaço público, o espaço fica sendo o espaço do automóvel. E eu acho que nós vivemos em São Paulo hoje um conflito, né? Ao mesmo tempo que existe isso,
Existe o ciclista que quer estar andando na rua, tem o pedestre que está lá, existe uma demanda por transporte coletivo forte, né? Tanto que a gente vê aí a quantidade de pessoas que vai no metrô, que vai nos trens, né? Também não é tão pouca assim, né? Então nós estamos aí num conflito, num momento que a sociedade precisa ir, e os moradores precisam tomar algumas opções. E eu acho que esse momento é um momento importante sobre uma desertificação do espaço público ou um povoamento do espaço público. Se nós tivermos um planejamento democrático da cidade, um processo participativo na discussão das políticas públicas, isso certamente vem para o centro do debate. E aí, então, eu entendo sempre que os debates, eles são um momento de confronto de ideias, mas que tem que ter como desdobramento um entendimento, né? Uma convivência, né? Encontrar uma maneira, né, uma solução melhor para os problemas, né? Então, é um pouco isso que espaços como esse aqui podem propiciar na cidade, o encontro de ideias. O problema é quando as ideias são estabelecidas de maneira autoritária, isoladas, sem que elas possam entrar num processo de trânsito, né, de circulação e de, certamente, a partir desse trânsito, dessa circulação, uma convergência em torno de um futuro que é um futuro que certamente será melhor para todos nós. Diversidade não poderia terminar sem dar um pulo a São José dos Campos, 94 quilômetros de São Paulo. Aqui, em janeiro de 2012, aconteceu um massacre, que teve como princípio a ideia de que a cidade não é exatamente para todos, mas para alguns eleitos. Algo como 9.000 moradores foram expulsos de suas casas para que o terreno fosse reintegrado à posse de uma massa falida. O Pinheirinho estava em um lugar onde o poder não o queria e representava coisas que o poder não queria que ninguém mais acreditasse. Estava em um terreno onde a especulação imobiliária já andava de olho e representava a capacidade de autogestão da população, tentando alcançar um padrão razoável de morar sem a ajuda do Estado, sem esperar que as rodas da burocracia rodem naquele vagar que costumam rodar quando chega a vez de quem mais precisa ter acesso a algum direito. Estamos na área do Pinheirinho, né? Mais ou menos eu te digo aqui, cara, que aqui era dividido por setores. Daí estamos aqui onde era o setor C do Pinheirinho. Por se tratar de uma ocupação, de uma das maiores ocupações da América Latina, quase 2.000 famílias, né? Nós dividimos por setores, por letras do alfabeto, né? E cada setor tinha um coordenador, né? Aí cada setor tinha 240, 300 famílias, 350, 140, entendeu? Mas para se organizar melhor, né? E esses setores faziam reuniões todas as terças-feiras, né? Que é a reunião de setor, onde passava o que estava acontecendo, o que se pretendia fazer, tanto ruas, né? Abertura de ruas, né? Escola, saúde, então tudo a gente discutia nessas reuniões. O único aparelho do Estado que entrava aqui era a repressão, né? Fora isso não tinha mais nada, somente mesmo a repressão, só a polícia. Eram 8 anos de ocupação, 8 anos de não de uma ocupação como as pessoas fazem por aí, uma ocupação desorganizada, uma ocupação organizada, com a sua militância, a sua coordenação, né, e os seus núcleos de famílias. Foram 8 anos dessa maneira. Greve na USP, nós estávamos lá nas greves da USP, né? Eleição de sindicato nós estávamos juntos, né? Os aposentados nas manifestações nós estávamos juntos, né? Manifestação contra o aumento dos vereadores, contra o aumento dos prefeitos, contra o aumento do governador. A gente estava junto, né? O Pinheirinho estava junto ali. Lutamos, inclusive, na questão da pilha. No dia seguinte, o pessoal do Pinheirinho foi lá e derrubou aqui no São José dos Campos, foi lá e derrubou. Tinha umas leis que não era para. Então, a gente começou a organizar. E mais ainda, a gente não falava só de moradia. A gente falava desde moradia de Obama, do Saddam Hussein, da questão da Europa. Então, se você perguntar a qualquer criança do Pinheirinho, sabe tudo isso aí. Então, começamos a criar um movimento bastante forte, né? Por moradia, mas a gente assume, político, um movimento político forte, né? Porque nós achamos que tem que ser assim, né? Quando você começa e consegue a sobreviver sem o Estado, né, isso parece que cria um certo ciúme do outro lado, você entendeu? Porque hoje em dia você tem que depender do Estado para tudo. Você tem que, inclusive, depender do Estado para comer. Aqui, por exemplo, né, o povo do Pinheirinho, nós nunca aceitamos tipo uma cesta básica do governo federal ou do governo estadual.
entendeu? Ofereceram já várias cestas básicas para a nossa companheirada. E nós também não aceitamos isso, né? Não aceitamos assim, conversando com os nossos companheiros aqui, né, com o núcleo de famílias, e eles aceitaram a não pegar a cesta básica, mesmo porque a ocupação quando se faz hoje em dia de terras não é para se pedir comida, e sim para se pedir moradia. E era isso que o pessoal daqui queria, que a fila da prefeitura, a fila da habitação andasse, né? Não só para a companheirada do Pinheirinho, mas também o déficit habitacional de São José dos Campos. Mas o que tinha aqui? Nós tínhamos um acordo fechado, né? Naquele dia cruel, nós tínhamos um acordo fechado de 15 dias, que durante 15 dias estava suspenso o despejo. Nós tínhamos um acordo do TJ, que suspendia o despejo, e nós tínhamos a decisão da juíza federal que suspendia o despejo. Pra você ter uma ideia, na data anterior, né, o pessoal, nós estávamos com mais de 300 pessoas de fora dentro do Perim, o pessoal fizeram festa, né, veio aqui vários deputados, Suplicy, certo? E quando acabou a Assembleia, as pessoas foram fazer festa, né? Como eu não sou de participar de festa, eu peguei e fui embora para casa, mas começamos a fazer festa. Porque na nossa cabeça, no nosso entendimento, não ia acontecer isso. Grava aí, ó, você tá vendo? Grava, mano. Abaixa e grava aqui. Grava aí, ó. Você vê, ó, o que os caras tá fazendo, ó. Tá dando tiro. Se legalizasse o Pinheirinho, cara, era uma prova de que a luta valia a pena, e isso não podia acontecer. O que aconteceu em José dos Campos foi uma coisa... Na verdade, aconteceu no dia da ocupação um estado de exceção. Que é estado de exceção? Onde ninguém mandava em ninguém, sabe? O federal não mandava no estadual, o estadual não respeitava. Eu estou falando de tudo, político, né, e judicial também. O judicial, você tem ideia, quem ficou à frente da tropa de choque, mandando a tropa de choque, foi o cara do TJ. Se não fosse o padre Ronildo dar aquele apoio que ele deu ali dentro daquela igreja, tinha acontecido muito mais desgraça aqui em São José dos Campos. Porque até bomba de gás, tiro, a polícia deu ali para dentro da igreja quando viu o povo lá. Só pararam na hora que o padre Ronildo ligou para a Federal veio e ficou mais ou menos umas 4, 5 horas lá. Aí eles foram embora. 5h30 da manhã, todo mundo só viu o pelotão de choque chegar e mandou todo mundo entrar para dentro, igual cachorro. E pessoas desapareceram, nós temos pessoas desaparecidas ainda. Ainda tem gente desaparecida? Como a gente não pode dizer que está morto, né? Só pode ser morto quem se tiver corpo, né? Não tem corpos, não tem morto. Quantas pessoas, vocês têm ideia? Assim? Tem famílias, são as 3 famílias. Passamos por momentos terríveis e hoje estamos nessa situação aqui, ó. Olha aqui, pode vir aqui dar uma olhadinha para você ver como é que... Porque... Banheiro aqui assim, ó. Aqui tem um banheiro. A nossa situação tá assim, agora. Aí, ó. O único lugar que não chove é aqui, ó. O único lugarzinho que não chove. É só isso aqui. Eu, minha esposa e minha menina e a minha nora. Já estamos em 3, em 4 aqui, ó. Então, meu amigo, eu acho que é assim. Vamos provar que a luta não vale. Não precisa lutar. O que eles querem passar hoje para a população é isso, que não precisa lutar. Basta você ir, votar no seu prefeito, votar no seu presidente, cruzar o braço e esperar que vem. E não é assim, a gente sabe que não é assim que vem, né? Assim não vai vir moradia, se a gente não lutar, não vem moradia. Se não lutar, não tem salário bom, não tem emprego, não tem saúde e não tem educação. A governança daqui de São José dos Campos quer fazer é o seguinte, ele quer espalhar o povo do Pinheirinho. Ele não quer ver o povo mais se unir como estava unido, entendeu? A tendência dele é fazer isso aqui, ó. Agora, qual que é o problema? Para regularizar o Pinheirinho, gastaria 50 milhões de reais para regularizar, que as casas estavam prontas. Já gastaram muito mais que isso. Segundo o prefeito, é um absurdo, né? Eles gastaram 2 milhões e 250 mil reais com alimentação, com almoço. Hoje eu tô vivendo por viver, mas fome já tem passado. O pior está sendo agora. Hoje muitas mesmo. Pessoas que morou no Pinheirinho, muitas pessoas Hoje que moraram mesmo, no Pinheirinho. tá ali os negócios que eu peguei no sacolão lá no Zé Latão. Passa aqui,
Nós estamos vivendo assim. Não conseguiram casa, não tem. Estão vivendo assim, sei lá. Uma hora na casa de um parente, outra na casa de outro. Muitos, não é pouquinho não, é vários. Ainda ontem passou um aqui. Rapaz, eu tô nessa situação assim. Falei, eu também estou no mesmo barco, meu amigo. Eu também estou no mesmo barco. Então, assim, meu amigo. Estou morando na Zona Norte, pego os R$500 também de bolsa aluguel, né, inteiro com o meu dinheiro, porque só de aluguel eu pago R$700, né, e você vai sobrevivendo, meu amigo. Você tem que dar seus pulos, porque senão é assim a vida.